Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Meu nome é Danilo de Menezes. Não pareço muito a pessoa dos outros vídeos. Tomei um solzão ontem. Ontem aqui em Salvador foi dia de Senhor do Bonfim, andada até a Colina Sagrada e eu fiz essa andada. Peguei um sol absurdo, esqueci de passar o protetor solar, tá? E é recomendável. Bebam água, passem protetor solar porque tá muito quente, o sol tá escaldante lá fora. Mas nesse vídeo daqui de hoje eu vou estar falando da segunda rodada do Campeonato Baiano, Baianão 2025. Na terça-feira tivemos o primeiro jogo, que foi o Colo-Colo recebendo a equipe do Porto. Tá? O Colo-Colo recebeu, até aquele momento, era o líder, o Porto, que tinha vencido na primeira rodada. Então foi um jogo muito dinâmico, foi um jogo muito bom de se assistir. Tá? Lamentável que o jogo ele teve que ser realizado em Jequié. Infelizmente ainda não tiveram as licenças para que as equipes de Ilhéus mandem seus jogos lá em Ilhéus, tá? Então o jogo teve que ser transferido para Jequié no estádio Valdomirão. Ainda assim, 17 pessoas muito animadas para quem pôde acompanhar a partida assistindo pelo canal do YouTube da TVE ou pela TV aberta da TVE. Percebeu que era uma torcida que cantava e batucava o tempo todo. Isso é muito legal, para mim foi o ponto positivo desse jogo, foi a torcida, pequeno número, 17 pessoas apoiando a equipe do Colo-Colo, tá? Então, apesar de tudo, né, 17 pessoas aí. É muito importante que a gente vá para o estádio, certo? Ontem eu estava lá na Fonte Nova, 10 mil pessoas mais ou menos. Mas voltando aqui para a gente analisar esse jogo, Colo-Colo e Porto, um jogo que deu condições para as duas equipes marcarem seus gols, não conseguiram converter. O goleiro, o Patiego, ele tem apenas 23 anos, é o goleiro da equipe do Porto, foi muito bem, conseguiu safar seu time de uma derrota, certo? Conseguiu garantir aí um ponto que, somado aos outros três, deixa a equipe de Porto Seguro na segunda colocação do campeonato até o momento. São nove rodadas, torneio muito curto, especialmente para essa primeira fase, que cada ponto é necessário, é essencial. Então, dos 6 pontos que o Porto já disputou, já alcançou 4. Isso já é muito bom, porque restam somente mais 7 rodadas, tá? Então, são 9 rodadas, dá para poder mudar. Dá para poder mudar, só que cada jogo que você não vai pontuando é um prejuízo muito grande ao final do campeonato, certo? Então, o goleiro Patiego, para mim, foi o melhor em campo. 23 anos, conseguiu assegurar aí um resultado importante para a sua equipe. O Colo-Colo não vê muito prejuízo nisso não, jogou em casa, entre aspas, foi distante de sua torcida, um número muito reduzido que pôde comparecer, mas eu acredito, pelo futebol que o Colo-Colo demonstrou ontem, dá para poder alcançar resultados melhores ao longo da competição nas próximas 7 rodadas. Então esse foi o jogo da terça-feira que deu início aí à segunda rodada do Baianão. Depois tivemos Barcelona contra a equipe do Jequié, outro 0-0, certo? E esse jogo foi realizado na Fonte Nova. O Barcelona, que é de Ilhéus, a exemplo do Colo-Colo, não pôde mandar o seu jogo lá. E aí o que é que aconteceu? Mudou-se para o estádio do Vitória, aqui em Salvador, no Barradão. O Vitória alegou que o seu gramado não tinha muito tempo de ter sido implantado, certo? E aí pediu para remarcar o jogo, para tirar do Barradão e colocar em outro estádio. E aí a Federação Baiana atendeu ao pedido do Vitória, foi mudado do Barradão para a Fonte Nova. E te digo, gramado muito bom, tá muito bom o gramado da Fonte Nova. Quem pôde assistir o jogo? Porque público zero, não teve logística, não foi possível atender uma logística para que vendesse ingressos, para que tivesse torcida. Então foi a portões fechados, eu tinha interesse em ir para o jogo e não pude ir por conta disso. Mas foi um jogo também muito bom de se assistir, um 0-0 apesar de tudo, né? As equipes criaram muito bem. Então, para mim, da análise que eu fiz, o Rafael Copete, goleiro de 33 anos, outro goleiro aqui sendo destaque, o goleiro que é do Barcelona, foi o melhor em campo, tá? Esperava que os atacantes fizessem o seu trabalho
mas eles não foram efetivos, não conseguiram marcar. Isso por conta de que chutes muito despretensiosos, subindo muito a meta do gol, ou que o goleiro, especialmente o Rafael Copete, evitando ali que a equipe do Barcelona tomasse 1 ou 2 gols. Tá? E esse foi o resultado do jogo, 0-0 Barcelona e Jequié. Barcelona, que já havia empatado o seu primeiro jogo, fica com 2 pontos. A equipe de Jequié, que havia perdido para Juazeirense na primeira rodada, fica aqui também com 1 ponto. Tá? A equipe de Jequié é a 9ª colocada do campeonato no momento, e ela precisa despertar aí, porque já se foram 2 rodadas e conquistou somente 1 ponto. Certo? Na quarta-feira também tivemos Juazeirense 1, Vitória 4. E para mim, quando o Vitória fez o primeiro gol foi marcado pelo Bruno Xavier aos 10 minutos. E isso não enfraqueceu a equipe da Juazeirense, que jogava em casa. O jogo foi realizado em Juazeiro, no Adalto Moraes. Tá? E teve até a polêmica de que o presidente do Vitória reclamou do estado do gramado. Realmente, o gramado do Adalto Moraes deixa muito a desejar. Tá? A sorte é que não estava chovendo, porque senão a condição de jogo seria muito pior. Mas que conseguiram ali aplicar um bom futebol. Tá? O gramado, eu acho que não atrapalhou. Essa aqui é a verdade. Pode se criticar, sim, deve se criticar. Se o gramado não tem boas condições, a gente não tem que estar elogiando uma coisa que não é boa, certo? Então acho que a crítica do presidente do Vitória foi muito válida, foi justa, mas a sua equipe conseguiu marcar 4 gols em cima da dona da casa, a Juazeirense. O primeiro gol marcado pelo Bruno Xavier aos 10 minutos, o segundo por Wesley, gol contra, tá? Wesley marcou um gol contra. O terceiro gol foi marcado por Janderson aos 69 minutos. Aí a minutagem europeia, 69 de 90. Aos 77, isso aí já no segundo tempo, né, gente? Dos 55 para cá, do gol do Xavier para cá, gols no segundo tempo. Oswaldo fez aos 77 de pênalti. E aí já estava 4-0. No momento que estava 1-0, eu até imaginava, vendo ali a participação dos atletas da Juazeirense, que eles iriam conseguir empatar a partida. Tá? Eles tiveram ótimas oportunidades, perderam, e aí no segundo tempo sofreram um segundo revés, tomando o 2-0. E aí já ficou um pouco mais difícil. Depois tomaram o terceiro gol e depois o quarto. Né? Acho que aí então a equipe do Vitória já descansou um pouco mais. E aí aos 90, Patrick fez o gol de honra para a equipe de Juazeiro. Analisando o jogo, até ali quando estava 1-0, antes da Juazeirense tomar o segundo gol, estava muito equiparado o duelo. Tá? A equipe da Juazeirense conseguiu produzir ótimas jogadas, não conseguiu finalizar, mas aí a sua zaga permitiu a aproximação do Vitória, permitiu que Janderson pela esquerda, setor ofensivo esquerdo do Vitória, o Janderson estava indo muito bem. Para mim, o melhor em campo, certo? Ele se destacou muito por jogadas individuais, cruzamentos, assistências, e fez o gol dele também. Só que como eu tinha dito que a Juazeirense também conseguiu produzir, o goleiro do Vitória, recém-chegado, tá? E eu achava até que o Vitória, como um bom formador de goleiros, não precisava trazer um goleiro, contratar um outro para disputar a titularidade. Mas aí eu acabei ficando surpreendido, porque as defesas do atleta do Vitória, eu não tenho o nome aqui agora, eu esqueci de anotar, ele é recém-chegado, não vou ter esse nome fresco na cabeça, foram muito positivas. Então foi ele que evitou um empate da Juazeirense quando a Juazeirense estava melhor. De todo modo, ainda assim, pela participação brilhante do goleiro do Vitória, eu acho que o Janderson, pelo desequilíbrio que ele causou em campo, tá? Produzindo 3 chances de gols, produziu pelos dois, um deles foi assistência, o outro ele conseguiu também produzir, foi feito o gol contra pelo atleta Xavier, e marcando também o gol dele aos 69. Para mim, o Janderson foi o melhor em campo. Hoje, o Vitória é líder, terminada a segunda rodada. Tá? O Vitória é líder com 4 pontos, empatou a primeira, venceu a segunda, divide ali a liderança com o Porto. O Porto também tem 4 pontos. Deu ali um público de 1.633 pessoas no Adalto Moraes. Quem assistiu o jogo, acho que tinha uma percepção de ter mais gente até. Para mim tinha mais de 5.000 pessoas ali no estádio, mas eu fiquei surpreendido também quando eu soube
do público de 1.633 pessoas, mas era um público muito animado. O que importa é isso, né? Importa que o público que esteja presente seja muito animado, como foram as 17 pessoas que foram acompanhar também Colo-Colo e Porto, lá em Jequié. Bem, essas foram as 3 primeiras partidas e ontem, quinta-feira, tivemos a conclusão com as outras 2 que faltavam, tá? Então tivemos Jacobina 0, Jacuipense 1. Para mim foi o pior jogo dessa segunda rodada. Foi um jogo muito frio, certo? A partida foi realizada em Jacobina. Um jogo frio. Gol do César Cezinha pela equipe da Jacuipense, tá? Não tenho aqui a informação do público. Eu sempre gosto de fazer esse levantamento, mas nem sempre eu consigo obter essa informação para trazer aqui. Não consegui fazer o levantamento do público. E o que é que eu achei? 2 equipes que não estão ainda mostrando um futebol, tá, para competir com as outras. Ou elas estão ali se nivelando, deixando, se o outro time jogar eu jogo, se não jogar eu não jogo também. Eu achei muito fraco o jogo das 2 equipes, tiveram chances de gol sim, no entanto, da comparação com as outras partidas, até as que foram 0-0, para mim foi o jogo mais morno assim de temperatura, tá? Se essas 2 equipes não acordarem, inclusive a própria Jacuipense também. Eu estou aqui com a camisa da Jacuipense, é um uniforme muito bonito, um roxo vivo. Se a Jacuipense não acordar com esse futebol, ela não pode esperar que tenha o mesmo resultado nas outras partidas. Ela pode sofrer com as outras equipes. Ou ela melhora, principalmente na sua finalização, ou então ela vai enfrentar muita dificuldade. Porque o problema da Jacuipense é a finalização. A equipe de Jacobina não conseguiu dominar o jogo, jogando em sua casa, não conseguiu dominar o jogo, não conseguiu ditar. Então é o que eu falei, elas ficam meio que se nivelando. Se uma equipe atacar, eu ataco, se não atacar, vamos jogando essa bola aqui. E Jacobina, o time de Jacobina ocupa agora a última posição. Perdeu os 2 primeiros jogos. Perdeu para o Porto por 2-0 em Porto Seguro, perdeu agora em casa para a Jacuipense. Então acho que dá para melhorar? Dá sim, especialmente pelo que vem apresentando de futebol. Então elas podem melhorar, sem sombra de dúvida. E precisam fazer isso, se não quiserem ser surpreendidas ao final do campeonato com um resultado aí de classificação que não fosse a meta que havia sido estipulada, né? Digamos assim, um time está ali, vamos supor aqui, vou colocar exemplo, Porto. Porto acabou de subir. A meta do Porto é ser campeão baiano? Não, não é ser campeão baiano, mas certeza é fazer um campeonato que ainda consiga se manter na primeira divisão do campeonato baiano, isso para 2026. Né? Então isso é meta, isso é uma meta alcançável para o Porto. E eu acho que a equipe da Jacuipense colocou uma meta de se classificar. Hoje está dentro ali dos 4 primeiros. Só que a gente tem que contar ainda com Juazeirense, que enfrentou Vitória, perdeu o seu jogo e pode demonstrar um futebol melhor, com a equipe do Bahia, que está com um time alternativo para os primeiros jogos do Baiano. Então, se a Jacuipense quiser assegurar a sua vaga para a segunda fase, precisa demonstrar um melhor futebol do que já foi apresentado nas 2 primeiras rodadas, tá certo? E aí, para finalizar, eu tenho certeza que é o que vocês estão esperando, porque eu sou Bahia. O Bahia perdeu em casa, na Fonte Nova, mais de 10 mil pessoas para ver o Bahia enfrentar o Atlético de Alagoinhas. Foi 1-0, um golaço. Inclusive o gol foi de Felipe Cardoso. Ele é o artilheiro do Campeonato Baiano com 2 gols. Felipe Cardoso, ele era um dos atletas de base da equipe do Flamengo naquela época em que teve a tragédia do Ninho do Urubu. Ele é um dos sobreviventes, certo? Teve várias outras oportunidades em outras equipes. Ele já passou pelo Santos, passou pelo Red Bull Bragantino e agora está no Atlético de Alagoinhas tendo mais uma chance. E pelo que eu vi, ele tem talento, ele tem apenas 21 anos. Né? Então ele está lapidando ainda o seu futebol. Ele entrou no lugar do Esquerdinha. 2 atletas do Atlético Goianiense saíram ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos já haviam 2 substituições em setor de ataque do Atlético de Alagoinhas. Então isso impacta até como o treinador pretende conduzir o restante da partida, porque foram seus 2 principais atletas, e um deles, o 10, o Esquerdinha, que é o melhor, é o destaque, a estrela da equipe do Atlético de Alagoinhas, teve que sair, e aí entrou o Felipe Cardoso.
num chute muito bem colocado, sem chance de defesa para o goleiro do Bahia, o Gabriel Souza, que já havia feito 2 intervenções muito boas antes, certo? Ele evitou que o Bahia ali já estivesse tomando 2-0, mas não que isso significasse que o Bahia jogou mal. O Bahia não jogou mal. O Bahia não jogou para perder essa partida, certo? Ótimas atuações do Gabriel Souza, goleiro do Bahia, do Cauã Davi, lateral direito, camisa número 2, ele foi muito bem. O Fred, para mim, não fosse o Felipe Cardoso, era o melhor em campo. O Fred, camisa 4, zagueiro do Bahia, eu acho que se a equipe do Bahia, se o time do Bahia lapidar esse atleta, teremos aí um ótimo zagueiro também, porque não só na função de zaga, de defensor, mas também na ligação defesa-ataque direto, ele conseguiu lançar 2 ou 3 bolas precisas aos pés dos jogadores de ataque do Bahia. E ali é um talento que pouca gente consegue, certo? Se a gente falasse em futebol americano, seriam muitas jardas. Então, um atleta que consegue fazer um lançamento daquele de uma forma precisa é porque ele tem um talento muito bom e que ele precisa ser lapidado. Para mim, o melhor do Bahia foi o Fred, camisa 4, zagueiro. E o Juan Pablo também, o ponta direita, camisa 7. Ele e o Cauã Davi, pela direita, conseguiram produzir as melhores chances, inclusive de forma individual, tá? Fazendo bons dribles, fazendo cruzamentos. Eu acho que o setor direito do Bahia funcionou muito bem. Faltou finalização. Faltou ali o camisa 11 e o camisa 9. Tá? Faltou a finalização. Não que eles tivessem chances claras de gol, mas que o que foi produzido para os cruzamentos, né? Se eles tivessem a chance, eu acredito que eles poderiam ter marcado. O problema é, lança a bola para a área, o cruzamento foi bem feito, tem o zagueiro do outro time, tem a intervenção do atleta adversário. Então a gente deve considerar isso também para dizer, poxa, olha, o camisa 9 não conseguiu produzir muito. O camisa 11 não conseguiu chutar muito ao gol. Lógico, porque ele recebe uma marcação para isso, tá? Então, de todo o cenário que eu pude observar ontem, estava ali com as mais de 10 mil pessoas assistindo Bahia e Atlético Goianiense, não achei que o Bahia jogou para perder. Atlético Goianiense não, Atlético de Alagoinhas, perdão. O Bahia não jogou para perder. O Bahia poderia ter marcado o gol, sofreu num lance que ali foi inevitável. O jogador Felipe Cardoso, ele conseguiu, como eu já disse, um chute muito bom, um lindo chute. Acho que foi o gol mais bonito dessa segunda rodada. Tirou completamente do goleiro, sem chance de defesa, certo? E o gramado da Fonte Nova, algo elogiável, né? Tava um tapete. Segundo jogo, eu iria falar primeiro jogo, mas na quarta-feira tivemos a partida entre Barcelona de Ilhéus e, deixa eu lembrar aqui contra quem foi, Barcelona e Jequié, na Fonte Nova, né? E ainda assim o gramado impecável, um tapete. Não sei se para quem pôde ver pela televisão estava aparentando isso, mas quem estava lá, tapete muito bonito, quase nenhuma marca, né? Não teria se não fosse o jogo anterior, do dia anterior. Mas então é isso, gente. Esse é o panorama que eu faço, essa é a análise que eu faço da segunda rodada do Campeonato Baiano. E vou estar aqui destacando qual que será a terceira rodada que teremos aí para esse final de semana já no sábado. No sábado às 4 horas tem Juazeirense e Barcelona. Vai ser lá em Juazeiro. Teremos também Jequié contra Colo-Colo. E aí o Colo-Colo já deve estar ficando lá em Jequié mesmo, né? Já deve ficar em Jequié, porque mandou o seu jogo em Jequié e vai ficar lá para poder enfrentar a equipe do Jequié. No domingo teremos Vitória contra a Jacuipense, aquilo que eu falo da Jacuipense. Tem 4 pontos agora, não vem demonstrando um futebol que a gente possa olhar, poxa, a Jacuipense está jogando muita bola. Não, está se nivelando. Então é um jogo que ela vai ser visitante aqui no Barradão, vai enfrentar o líder Vitória. Então precisa ter muito cuidado para que os 4 pontos que tem agora não comecem a virar uma preocupação, né, de lá na frente ter poucos pontos, certo? Então a Jacuipense precisa acordar para isso, porque vai enfrentar o Vitória, que vem embalado aí de uma goleada contra a Juazeirense. No domingo também, às 18h30, o jogo do Vitória contra a Jacuipense vai ser às 4 horas. A Jacobina, a equipe de Jacobina recebe o Bahia. Outra equipe que tem que tomar cuidado também. Vai receber uma das favoritas ao torneio, né, a conquistar o torneio, que é o Bahia. Apesar de não vir demonstrando aí um futebol que demonstre
uma superioridade, vem se equiparando ali com as equipes adversárias, e isso aí é preocupante para o Bahia, tá? Precisa marcar seus gols, 2 jogos, nenhum gol marcado. Então o Bahia sai daqui de Salvador, visita a equipe de Jacobina, precisa ganhar. As 2 equipes precisam ganhar desesperadamente, né? Vai ser crise aí. Se a Jacobina sofrer o terceiro revés, serão 9 pontos disputados, 0 conquistados, e o Bahia nem se fala então, né? Tem 1 ponto agora. Se perder lá, fica complicado também, porque faltarão somente 6 rodadas. E por último teremos Porto, lá em Porto Seguro, contra o Atlético de Alagoinhas. 2 equipes que vêm embaladas. A equipe de Porto Seguro, porque tem 4 pontos, é vice-líder, venceu seu primeiro jogo em casa, empatou fora. E a equipe do Atlético de Alagoinhas, que empatou seu jogo em casa, venceu fora, venceu o Bahia, inclusive. Então vai ser um duelo muito bom de se assistir naquele bonito estádio que eu tô doido para conhecer, que é o estádio do Porto, lá em Porto Seguro. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise a minha análise da segunda rodada, e já ficam aqui também as informações da terceira, ocorrendo sábado e domingo nesse final de semana. Todos os jogos transmitidos pelo canal do YouTube da TVE e também canal aberto TVE, tá certo? Um abraço a todos.